Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otacílio Loredo, passando para mais uma videoaula, hoje prática de laboratório de matemática, com o tema trigonometria. A trigonometria ela é muito utilizada na engenharia, na agrimensura, em áreas afins. Na engenharia, principalmente pelo formato do triângulo, que é muito utilizado tanto na questão dos cálculos, mas para as estruturas, por ser uma forma considerada das mais estáveis que se tem conhecimento. Na trigonometria, nós utilizamos geralmente um lado e um ângulo desse triângulo para encontrar outro lado, outra medida que nós não possuímos. Lá no Teorema de Pitágoras, geralmente nós temos dois lados, tipo dois catetos acha a hipotenusa. A hipotenusa em um cateto acha o outro cateto. Mas na trigonometria, é quando você tem um lado e um ângulo, porque nós temos que ter duas informações, lembra? Só com duas você acha a terceira. Nesse caso aqui, quem seria a nossa trigonometria básica no triângulo retângulo? Seriam nossos seno, cosseno e tangente. Nesse caso aqui, temos a hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. A hipotenusa, vale lembrar que ela está sempre oposta ao ângulo de 90 graus, ok? E também ao lado maior do triângulo, né? Quem quiser fazer referência a tamanho. Mas quem é o nosso seno, cosseno e tangente? Eu peguei como referência o ângulo alfa. Com relação ao ângulo alfa, esse cateto aqui é o oposto. E esse aqui é o adjacente. Se fosse com relação ao ângulo beta, um ângulo beta qualquer, aí o cateto de baixo é que seria o cateto oposto e o de lá seria o cateto adjacente. Se inverter o ângulo, inverte os catetos, ok? Mas vamos aqui para nossa regrinha do seno, cosseno e tangente. Seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto dividido ou sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa será o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Agora, a tangente do ângulo alfa, desse ângulo alfa aqui, será o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. De forma mais resumida, nós colocamos seno de A como CO, cateto oposto, e abrevia a hipotenusa também como RIP, né? Tem gente que coloca só H. Cosseno também costuma vir apenas cos, né? Cosseno de alfa. É o CA, que é o cateto adjacente, e o nosso RIP aqui da hipotenusa. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Dá para perceber que a tangente é diferente. Vamos ver então uma regrinha que eu gosto de usar para decorar isso aqui. Eu gosto de chamar de regrinha da coca. Vamos usar por essa aqui. Se eu colocar aqui para escrever, eu escreveria seno, cosseno e tangente. Do lado de cá, depois dos iguais, eu colocaria CO, CA, CO, CA. Então eu falo coca, coca, hip, hip. Qualquer brincadeira? Urra, né? Hip, hip, urra. Então, coca, coca, hip, hip. Ou podemos pensar de uma outra forma. Se tem o seno, vamos falar, quem está sem sono, corre. Quem está com sono, cai. E aonde tem coca, tem gente. Agora vamos falar um pouquinho dos ângulos notáveis. Quem são esses ângulos notáveis? É aqueles que aparecem constantemente nas questões que vocês têm que resolver. Ângulo de 30 graus, de 45 e de 60. São os três principais ângulos que aparecem lá nas questões. Essa tabelinha, ela mostra para a gente seno, cosseno e tangente. E nós temos 30, 45 e 60, que são os ângulos. Agora, como que eu construo essa tabelinha para eu poder fazer ela sem ter que ficar olhando, né? Na linha do seno e do cosseno, tudo fração. Tudo sobre 2. Em cima você coloca 1, 2, 3
Cosseno é o contrário do seno, então fica 3, 2, 1. Coloca a raiz em tudo. Por que não aparece? Porque raiz quadrada de 1 é 1, né? A tangente, como já falei, é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Nós vamos para o experimento. O que é o experimento que eu vou fazer hoje com vocês? O experimento será a construção de um teodolito. Mas, professor, o que é teodolito? Teodolito é uma ferramenta usada lá na engenharia e pelos agrimensores lá também, que ele mede através de ângulo e distância outras medidas, como altura, largura e distância também. Eu construí um aqui, artesanal. Nós vamos fazer uma medição pequena aqui, mas ele pode ser utilizado para medidas enormes, né? Depende da posição. Da possibilidade e necessidade. Porém, hoje, não se usa mais os modelos tão mecânicos, né? Hoje tem GPS, computador, então eles têm os aparelhos que são já bem modernos, eletrônicos, mas nós vamos fazer um aqui simples, né? Utilizando alguns materiais aqui. Vamos lá para o experimento, então. Bom, pessoal, nosso experimento então vai ser a construção do teodolito e utilização. Aqui já está ele pronto, né? Em anexo eu vou colocar algumas imagens da construção, mas existem vários modelos aí na internet usando copo, canudo. Na escola nós temos um com estrutura metálica que foi construído em outra ocasião, que usa um cano como mira e tal. Mas como nós somos mais modernos, nós vamos mais tecnológicos, nós vamos usar uma canetinha laser, né? Então, fica mais preciso do que apenas lá no olhômetro lá. O que consiste o teodolito? Ele tem tipo um círculo trigonométrico com os ângulos. Aqui eu coloquei só até 90 graus, que é o que nós vamos precisar. Na maioria das vezes é o que utiliza. Não tem muita necessidade de passar muito para cá. Primeiro, se der a volta, é só fazer com a cotangente, cossecante, né? Então fica mais fácil. Mas seria isso. Vamos mostrar mais de perto para vocês verem. Temos aqui os nossos ângulos e vou pegar de cá. No nosso caso aqui, ele vai, nós vamos girar, ele vai girar e nós temos uma agulha, um ponteiro, né? Que vai marcando o ângulo lá. Por exemplo, se eu colocar aqui, mais ou menos aqui, vamos ver que ângulo que marcou aqui, porque eu estou ao contrário, marcou 30 graus, né? Então, o que vai acontecer? A nossa canetinha vai marcar o ponto aonde ela vai estar marcando sob um ângulo de 30 graus. Conhecendo uma das distâncias e esse ângulo, a gente encontra a outra. Esse aqui, eu fiz ele para funcionar em pé, para a gente medir nessa posição, a gente mede a altura. E se eu colocar ele deitado, assim, né, ele vai medir uma largura. Dependendo da informação que você tem, você pode usar o seno, o cosseno ou a tangente. A maioria dos casos, você vai estar calculando o que está oposto, que é o que está do outro lado. Tanto vai ficar assim, que seria a largura, ou assim, que seria uma altura. Então, no nosso caso, a gente vai usar, na maioria das vezes, a tangente. Mas em probleminhas aí, no dia a dia, das provas aí, atividades aí, pode ser que venha a informação do que tem do outro lado e você vai ter que procurar a distância da onde você está até o ponto de referência. Aí poderia ser utilizado o seno ou cosseno, depende da informação. Tá ok? Está ajustado. Verifique que está apontando aproximadamente em 10,5. Verifique aqui do lado. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui, bem aqui, essa distância até aí embaixo seria a altura do observador, né? No caso, nossa altura aqui 10,5 centímetros, porque ele mede exatamente do meio aqui do ângulo zero. Agora, eu vou colocar aqui até 30 graus. Seria algo próximo aí do nosso 30 graus.
Então, essa altura, aproximadamente 39 centímetros, que vai dar lá. Aqui deu 30 graus, deu aproximadamente 39 centímetros. Agora eu vou medir qual que é a distância da nossa régua até o nosso teodolito. 50 centímetros. Ou seja, com 50 centímetros daqui até lá, com um ângulo de 30 graus, nós vamos encontrar uma altura próxima de 40 centímetros. O outro foi vendo a altura na horizontal, esse vai ser vendo uma distância na horizontal agora, né? Digamos que poderia ser uma largura de alguma coisa, né? Nós temos lá, tá pronto aqui, mostrando lá no 10,5, porque a altura aqui, estou considerando a largura da mesa. Aí nós vamos verificar que a distância daqui até o meio do teodolito, que é o ponto de referência, 52,5. Então, 52,5, esse vai ser o nosso ponto de referência. Quando nós fizermos o ângulo aqui, eu vou utilizar o mesmo 30 graus. Vamos lá, os 30 graus. Eu mexi aqui, eu tenho que voltar para esse. Ok. 30 graus, ele foi lá em 40 e alguma coisa. Repare. 30 graus. 41 mais ou menos, quase 41, né? Isso é um probleminha clássico aí dessas provas externas, Enem, vestibulares, né? Calcular a altura de alguma coisa, distância, largura. Então vamos lá. Na nossa medição inicial lá, no nosso primeiro teste, nós medimos uma altura, então vamos chamar de H, né? A altura, vou chamar de H. Como nós temos pelo nosso aparelhinho lá, pelo nosso teodolito, nós vamos encontrar a medida de X. Nós temos que o teodolito tem uma medida, né, de altura lá até o centro de 10,5 centímetros. Colocamos sobre um ângulo de 30 graus e a distância do teodolito até o ponto de referência nosso, 50 centímetros. Como nós temos aqui o cateto adjacente, estamos procurando o cateto oposto, então, se tem os dois catetos, onde tem coca, tem gente. Então, nós vamos calcular a tangente de 30 graus. Na calculadora lá, fazendo os cálculos, é aproximadamente 0,58. Arredondei para cima. Então, cateto oposto x, cateto adjacente 50, então vai ficar x sobre 50. 50 está dividindo, passa multiplicando. Então, 0,58 vezes 50 vai dar aproximadamente 29 centímetros. Mais os 10,5, que é a altura do teodolito, vai dar aproximadamente 39,5, que é um valor aproximado que nós encontramos lá. Como eu arredondei para cima, vai dar um pouquinho, mais ou menos o valor um pouquinho para cima. Agora, no segundo caso, nós estaríamos calculando aqui, seria a nossa altura H do triângulo, estaria sendo a nossa medida da largura lá. Novamente, estamos procurando o X, que é o cateto oposto. A distância foi medida 52,5 centímetros e o ângulo também 30 graus. A distância da altura do teodolito 10,5, tangente de 30 graus, né? De novo, 0,58, x sobre 52,5 agora, e o 52,5 passa multiplicando, vai dar aproximadamente 30,4. Considerando mais a altura do teodolito, que é mais 10,5, vai dar aproximadamente 40,9, que é o valor também que encontramos lá, aproximadamente. Como arredondou para cima, vai dar dava dando quase 41 lá, né? Dá para perceber que o nosso teodolitozinho funciona, faz parte da matéria do segundo ano, a parte de trigonometria. Para o terceiro ano é uma boa revisão para nossas provas externas, principalmente pensando aí a nível de Enem. E é isso aí. Espero que tenham gostado. E um grande abraço a todos e até a próxima aula.